Vasco tá lá na Copa do Brasil. Foi uma noite de muitas emoções, né, Heraldo Leite? Clóvis Monteiro, meus amigos e minhas amigas da Super Rádio Tupi, foi uma noite de muitas emoções, principalmente para a torcida do Vasco e para os amantes do futebol de modo geral. A vitória do Vasco se classificando para as semifinais da Copa do Brasil foi cercada de muito sofrimento, de muitas dificuldades. O Vasco podia perder até por um gol de diferença, mas estava empatando e jogando bem. Mas aos 24 minutos, o Atlético fez 1-0 com um gol de Coelho. E aos 32 minutos ainda do primeiro tempo, fez 2-0 com um gol de Zapelli de cabeça. Pior de tudo, ficou aos 40 minutos, numa dividida, o jogador do Vasco, Rayan, foi expulso de campo. O Vasco ficou com -1, perdendo de 2-0, mas ainda antes do encerramento do primeiro tempo, conseguiu um gol desse extraordinário centroavante Verratti em cruzamento do lateral esquerdo Piton. Veio o segundo tempo e aí foi pressão do Atlético o tempo inteiro e o Vasco foi guerreiro, heróico, levou o jogo para os pênaltis, suportando toda aquela pressão. Nos pênaltis brilharam os cobradores do Vasco, Esforça, Puma, Vitor Luiz, Matheus Carvalho e principalmente o centroavante Verratti. Como brilhou também o goleiro do Vasco, Léo Jardim, defendendo a cobrança de Canóbio. Desde 2011, o Vasco não conseguia, há 13 anos, portanto, chegar às semifinais da Copa do Brasil e agora está nessa situação. Para onde pode chegar o Vasco? Até onde vai esse time que não tem grandes jogadores, não tem jogadores caros, não tem um elenco numeroso, mas que tem uma raça impressionante, uma disposição, uma luta incessante, um time que se nega a entregar os pontos de uma partida de futebol. Pode chegar ao título, sem dúvida alguma, pode sonhar com o título da Copa do Brasil. Clóvis. Pois é, Heraldo, mas tem que falar mais do Rafael Paiva, tem que fazer justiça a esse rapaz. Ele pegou um time praticamente o mesmo, veio o Coutinho e tal, mas praticamente o mesmo que muita gente falhou. O Ramon, que tá lá do Corinthians, que classificou ontem também o Corinthians, ganhou do Juventude, com muito problema lá, polêmica e tal. Depois teve aquele português que ficou, nem esquentou banco. Agora o Rafael Paiva, que veio lá, já tava do time, né? Era interino, tá fazendo milagre com esse time. Parabéns ao técnico do Vasco, Rafael Paiva. Justiça seja feita, Heraldo. Bom, olha aqui, hoje tem Flamengo com o Bahia no Maracanã. Tem emoção também, ou não, Heraldo? As emoções não param, não. Hoje Flamengo e Bahia no Maracanã. O Flamengo com a volta de Arrascaeta depois da contusão, com Gerson, que veio da seleção brasileira, jogou lá pela seleção no Paraguai, já chegou em jatinho fretado pelo próprio Flamengo, e o Flamengo terá um time forte com Bruno Henrique provavelmente de centroavante. O Gabigol também está à disposição do técnico Tite, mas talvez fique no banco de reservas. A escalação ainda não foi divulgada. O Flamengo tem hoje a mesma situação que tinha o Vasco ontem. Ganhou o primeiro jogo por um gol de diferença, 1-0, e joga por um empate. A diferença é que o Flamengo primeiro jogou fora de casa e venceu, e agora joga no Maracanã, diante da sua torcida, que vai esgotar os ingressos. 60 mil torcedores no Maracanã, galera com saudade do Maraca, saudade do Flamengo, vai lotar o estádio e empurrar o Flamengo para essa classificação também para a fase semifinal da Copa do Brasil. Olha, e no final das contas, o Flamengo e o Vasco podem acabar fazendo a finalíssima dessa competição, que é a que rende mais dividendos para os cofres dos clubes brasileiros. É a competição mais rica em termos de premiação para um clube brasileiro. Flamengo e Bahia hoje, transmissão do garotinho José Carlos Araújo, aqui pela Super Rádio Tupi.